Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Tudo bem com vocês, nono ano? Então, a Prof. Loriana está aqui novamente, passando para vocês a explicação sobre o conteúdo que vocês receberam ontem lá no colégio, no dia 15, certo? Então, vejam lá. Vocês precisam preencher o nome de vocês, tá? Não esqueçam de preencher o nome, primeiramente. E nessa remessa, então, nós vamos trabalhar um pouquinho sobre poesia. Poesia como uma linguagem da arte, né? E a poesia integrada à imagem. E também vamos trabalhar a poesia concreta. Então, o que é poesia? Poesia, vocês já conhecem, vocês já sabem o que é poesia, né? Poesia é um texto poético. Você trabalha um texto e esse texto é poético. Geralmente, as poesias, elas têm versos e elas fazem parte de um gênero literário, tá? E esse gênero literário, ele é denominado como lírico. E a poesia, então, ela está entre as mais antigas formas da arte literária. Nós temos alguns registros de poesia em hieróglifos, tá? Lá no Egito, no século 25, antes do nascimento de Jesus Cristo, então, as principais tipos de poesia eram divididas em 3 gêneros, tá? Então, nós temos a poesia lírica, a poesia egípcia e a poesia dramática. A poesia lírica, ela é traduzida como uma maneira de expressar o sentimento. E essa expressão de sentimento, ela é por meio de palavras faladas ou palavras escritas. Então, as pessoas, elas expressam o que elas estão sentindo através da poesia lírica, tá? E a poesia egípcia, ela é marcada com uma objetividade, tá? Elas são narradas alguns fatos que muito importantes, tá? Para o poeta. Por exemplo, o poeta, o escritor da poesia, ele vai escrever aquela poesia com alguns fatos que é muito considerados importantes por ele. E na poesia dramática, nós temos uma característica muito objetiva e subjetiva, tá? E essa característica, ela é o quê? Ela tem a opinião do poeta. O poeta, aquele que escreve essa poesia, ele tem aquela opinião, ele vai escrever a sua opinião sobre determinado assunto na poesia, tá? Nós temos a poesia de imagem. A poesia de imagem é aquela poesia, por exemplo, que podem apresentar formas variadas. Então, nós estamos acostumados com as palavras escritas, né? Como um suporte de ideias que permite uma comunicação com outras pessoas. Isso? E a poesia de imagem, ela é palavras que são imagens. E essas palavras que são imagem, elas podem representar formas variadas, diversas formas, que vão variando e montando a sua poesia de imagem. Muitos artistas, eles trabalham com letras e palavras, né? Com letras e palavras, e eles exploram essas formas. Como, por exemplo, Paulo Leminski é um poeta, ele trabalha poema visual, tá? E ele inspira no gênero da poesia japonesa, com pequenos versos. Por exemplo, a prof colocou aqui uns pequenos versos dele.
Olha ali, por exemplo, lua na água. Aí ele ficou a sombra embaixo, lua na água. Água, lua. Água, lua. Ele inverte, né? Ele está fazendo uma poesia de imagem. Através de algumas palavras, ele faz a sua poesia visual, tá? Nós temos também a arte concreta, o concretismo. O que seria arte concreta ou concretismo? É um tipo de poesia, tá? A música, artes visuais, os artistas, os designers da moda, eles também trabalham esse tipo de arte concreta ou concretismo, pessoal, certo? Então, eles usam muito as figuras geométricas, as cores vibrantes, cores fortes, letras, as palavras simples, curtas, longas, direta, e eles começam a marcar o seu estilo. Então, isso é um tipo de poesia, de arte concreta. Tá? A poesia concreta, ela tem um início do movimento artístico-cultural, e esse início da característica do início cultural, ele iniciou lá no século XX, lá na Europa, quando surgiu as vanguardas artísticas, tá? Que aí nós temos duas junções, o verbal versus o visual, tá? Então, no concretismo, onde os poemas, eles não são do formato tradicional. A arte concreta, ela não é aquela poesia tradicional que nós estamos acostumados a ler, a ver e escutar, tá? Mas elas são em linhas tortas. Elas formam um círculo ou formam qualquer outra forma, com cores diferentes, letra diferente, imagens diferentes, e elas formam a poesia concreta, a poesia do concretismo. Veja só aqui, a prof. Colocou na folha que vocês receberam, tem um círculo, e nesse círculo tem várias palavras. Essas palavras, elas formam uma poesia concreta, tá? Então, a poesia concreta é isso. Você vai formar formas geométricas ou qualquer outro tipo de forma, círculo, quadrado, triângulo, e você vai formar a tua poesia concreta, usando palavras, usando ou até mesmo uma poesia mesmo, mas você vai jogando essa poesia e vai formando a sua obra. Por exemplo, você pode criar uma estrela através da tua poesia, tá? Então, essas criações artísticas, elas foram criadas lá na década de 60, tá? Para quê? Para designar obras de artes para misturar meios narrativos, como, por exemplo, utilizar vídeos, um monitor para construir uma escultura. Então, essas criações artísticas, elas se dão por meio de mais uma linguagem. Elas misturam modos de se expressar, tá? Então, essas criações artísticas, elas são intermediárias, tá? Elas são intermídia. Em que linguagem artística elas integram? Em uma mesma obra, como a poesia tridimensional e a obra ao lado, aqui embaixo, que a prof colocou para vocês, é um exemplo também de uma poesia concreta, tá? Essa é uma poesia concreta. Veja que ele formou uma forma geométrica, através de palavras, através de letras, ela formou a sua poesia concreta. Então, assim, quando nós lemos uma poesia concreta, nós vamos ver uma forma. Então, as letras da poesia concreta, elas formam palavras. E a palavra da poesia concreta, elas formam uma imagem. É bem legal essa atividade. E a imagem visual, de maneira, ela é integrada, né? E o concretismo é um período do pós-moderno, do pós-modernismo. E após a Semana da Arte Moderna, lá na semana 21, o tempo
ele começou a passar com novas gerações de poetas, artistas e pensadores, tá? E eles foram ligando-se ao movimento modernista, certo? Então, vocês precisam dar uma lidinha nesse texto que a prof mandou para vocês, que está explicando bem certinho o que é arte concreta, tá? E aí, nós chegamos na parte dos poemóveis. Vocês sabem o que é poemóveis? Poemóveis, elas são formas de poesias dobráveis. Por exemplo, elas são origamis, tá? Lembram dos origamis? Provavelmente vocês já fizeram nas aulas de artes. Os origamis é chamado de origamis japoneses. Eles trata-se de um texto que ela vai combinar com a dobradura. Por exemplo, essa técnica, durante o concretismo brasileiro, ela foi muito importante, e aí ela teve o nome de poemobile. Olha só, a prof iniciou aqui para vocês verem um poemobile que a prof fez, tá? Eu precisaria recortar ele ainda para ele ficar bem certinho, para mim mostrar bem certinho para vocês. Mas também vocês podem observar aí nessas imagens, e depois a prof vai mostrar para vocês aí no grupo do WhatsApp vários poemóveis tridimensionais. Tá? Então, nós temos algumas perguntinhas que vocês vão ter que colocar para mim quais são os tipos de poesia, que a prof explicou também. Vocês vão me explicar o que é um poemóvel, e aí no número 3, vocês vão criar uma poesia, tá? Depois que vocês entenderam o conceito do tipo da escrita, do concretismo, vocês vão pensar que vocês estão numa ilha. E aí, nessa ilha, não tem nenhuma doença, não tem nenhum problema, não tem acesso à internet. E aí vai um amigo de vocês lá visitar e vai contar essa história do coronavírus, do Covid-19. Vocês estão lá, vocês estão no ano 2021, vocês passaram o ano 2020 e 2021 nessa ilha, isolados. E chegou um amigo e contou essa história para vocês que está acontecendo no mundo hoje. Aí vocês vão escrever uma poesia, tá? E aí vocês vão criar esse poemóvel. Nessas atividades, vocês vão utilizar uma folha sulfite. Quem não tiver folha sulfite, pode pegar uma folha do caderno mesmo, você pode pintar essa folha do caderno de desenho para construir esse poemóvel. Eu vou mandar uns videozinhos de como vocês construíram o poemóvel, tá? O poemóvel é um tipo de uma dobradura, tá? Vocês vão fazer essa dobradura da escolha de vocês. E depois, vocês vão escrever a poesia dentro do poemóvel, tá? A sua poesia tem que estar, por exemplo, olha só, o meu móvel aqui. Se eu quiser escrever, eu inicio escrevendo a minha poesia, né, na primeira, no segundo, no terceiro, no quarto, ele vai ficar aberto, tá? Olha só, meu poemóvel vai ficar aberto. Mas é claro que cada um vai criar o seu. A prof vai mandar um videozinho dos exemplos de poemóveis e vocês vão escrever a poesia de vocês aqui dentro. Eu quero vídeos de vocês realizando essas atividades e eu quero fotos dessa atividade. Eu quero fotos bem nítidas, quero que vocês me mandem uma foto que apareça bem certinho vocês realizando essa atividade, tá bom? Pode ser, pessoal? Tudo certo? Então, um beijo. Logo posto outros vídeos de como vocês montar um poemóvel e a poesia concreta.